E agora vamos com a carta da estrela. Aqui vocês podem ver, né, se trata de uma moça nua. E na primeira carta, vamos ver os detalhes aí. Ambas, Wirt e Marcélia, nós temos duas moças, né, semelhantes aí, despejando os vasos de água aqui na terra e na água. Nós temos uma estrela maior e várias estrelas ao redor. Nós temos um arbusto, em Wirt nós temos uma borboleta, em Marcélia nós temos um pássaro preto, um colibri, algo do tipo. Nós temos dois vasos. Em Marcélia nós vamos ter ambos vermelhos e a água azul, né? E já em Wirt nós temos o dourado, representante do lado Yang, e o lado Yin, que é o prateado, na terra, e o Yang está sendo despejado na água mesmo. Aqui nós vamos ver que em Marcélia os dois são vermelhos, mas estão despejando água azul, né? Diferenciado aí. Nós temos a borboleta na flor vermelha, ali o colibri está na folhagem verde mesmo. Ok, vamos para a próxima. Na próxima nós vemos White semelhantemente com os dois vasos, né, jarros vermelhos, como Marcélia. Ela também está nua, tem uma estrela maior, várias estrelas menores. Nós temos um pássaro ali na árvore ou num arbusto, lá no fundo também. Então, aí a gente vai vendo as semelhanças. Já no tarô mitológico, nós não temos um vaso, mas nós temos algo assim raso, como essa poça de água, refletindo uma luz muito brilhante, que é uma estrela, é a mesma estrela grandona aí. Só que, aberto esse baú, nós vemos muitos insetos saindo de dentro do baú, certo? Então, a diferença aí, a semelhança é que todas estão nuas, né? E a gente vai saber logo o que isso significa. A água está presente, semelhanças, mas a diferença é que ela está interagindo com o baú. As demais também, ó, elas estão olhando para baixo. A estrela do mitológico, a moça, né, da carta da estrela está olhando para cima, para a estrela. Então, essa é a diferença. Vamos lá. A carta anterior foi a torre, então a estrela e a torre são duas figuras. As duas figuras são expelidas da torre e elas têm roupa. Já a moça aqui na carta da estrela não tem. O que seria a roupa? Identidade social, aspectos da psique, né, que seriam as crenças, padrões de crença e tudo mais, anteriormente aprisionados no seu interior, na parede de pedra, que são liberados e descerão ao solo, onde poderão começar a operar de maneira mais realista. Agora ela está na nudez, ou seja, ela não tem mais nada disso, já foi tudo quebrado. Então, sua postura agora é de humildade. Ela não vem cheia de argumentos. Ela não tem mais aquilo. Ela não tem onde se apoiar, né? Elas caíram e agora ela está aí no chão, trabalhando o que aconteceu, né? Quando uma autoimagem é arrancada da sua fortaleza, recebe o perdão para reerguer depois da queda. É semelhante a Eva, digamos assim, nos outros tarôs. Somente no mitológico que não seria a Eva. A estrela e a temperança. As duas urnas indicam um parentesco com o anjo da temperança. Então, lembra que a temperança ela vai ficar jogando o líquido entre uma urna e a outra.
né? Então, nesse caso, ela não está jogando o líquido entre uma urna e a outra, ela está despejando na terra. Lembra que a gente viu que caíram as sementes da torre? Agora é como se ela estivesse trabalhando para que nasça uma nova vida, um novo recomeço aí. Um recomeço, aliás, né? Senão fica redundante. Então, ligando aos poderes arquetípicos, ela, no entanto, é uma figura humana sem asas e as urnas são de um vermelho de sangue, simbolismo da natureza física e do sentimento humano. Então, tudo que ela está trabalhando, quando as urnas são vermelhas, quer dizer que ela está trabalhando a humanidade dela e não a parte espiritual. O erro, digamos assim, né? O erro que ela cometeu, ela está na falha humana. Vamos lá. E aí a gente vem para a definição. O White vai falar o quê? Os lemas dessa carta são águas da vida livremente e dádivas do Espírito, ou seja, recebe o perdão divino por tudo o que fez. O sofrimento libera esse perdão. A grande mãe da Cabala é a Sefirah Binah, que é o entendimento supernal que comunica aos sefirotes, que estão embaixo da medida, que estão prontos para o influxo dela. Esperança, imortalidade, luz interior, verdade trazida à tona. Veja bem, então a carta da estrela é uma carta de esperança de um futuro melhor, né? Que o sofrimento fez essa pessoa se iluminar. O Wirt vai falar o quê? As estrelas e luzes acima que nos encorajam e nos fazem sentir que não fomos abandonados. Então, assim, mesmo em todo o período de sofrimento da humanidade, sempre tem a parte espiritual cuidando de nós. O que os deuses originalmente chamavam os brilhantes, que nos observam e dirigem com o objetivo de realizar o nosso destino, pois ninguém é criado sem que seu destino tenha sido traçado em seus contornos maiores, sem um objetivo a ser atribuído ao viajante terrestre, a vida compartilhada com as criaturas. É assim, não que tudo já esteja destinado, né? A gente vem para a Terra com a missão divina. E muitas vezes a gente se esquece ou se afasta dessa missão divina. A gente pode viver nossa vida normal, ter nossas atividades, mas tem uma missão principal para a gente cumprir. E aí é justamente quando a gente sai da nossa linha que a gente deveria estar fazendo que as coisas complicam. Então a palavra estrela, né, deriva do latim e do grego. Aí que vem as palavras arquetípicas aí, de astrologia, astronomia, asteroide, astronauta, tudo astros, tudo lá de cima, né? E o prefixo, a parte ou separado, né? Desastre, estar separado das estrelas, ou seja, a queda do homem mesmo, né? De ter saído do seu lugar de origem para vir para o planeta. Desceu para cá. É isso, né? Então, para quem não sabe, a gente não pertence ao planeta Terra, né? A gente veio de um outro lugar. Viemos aqui para passar por algo, né? E a letra, qual o significado dela? É comunicação oral do conhecimento. Autoridade significa boca, tudo relacionado com a fala, relacionado com a boca, com o órgão da expressão. Poder e servidão. E qual o simbolismo do número? O conjunto é sintetizado pela grande estrela central, que simboliza a emanação da força divina que controla as forças involutivas e evolutivas da matéria. Então, nós podemos evoluir e involuir, depende do que a gente escolhe para a nossa vida, né? Vamos para o significado, então. A estrela no céu é a fonte de luz e a mulher na terra é a fonte de vida, é o portal da vida. Então, em A Estrela, vemos pela primeira vez um ser humano nu, despojado de toda e qualquer identificação e roubado
de todas as suas pretensões. O seu eu essencial está exposto aos elementos, não usando nenhuma persona ou máscara, revela sua natureza básica. Então não é inocente, né? Não é aquela nudez de inocência, mas é aquela de errei e agora eu vou ter que recomeçar. Então, sustenta Jung que a salvação do homem reside nas profundezas de sua psique e que cada um de nós precisa trabalhar a sua maneira individual para descobrir e libertar a sua essência áurea, que já é sepultada na nossa natureza psicofísica. Então a gente precisa descobrir nosso lado divino, precisamos descobrir nosso caminho, né? Nós, nesse momento de tristeza, nós paramos e podemos rever tudo, consertar as coisas, né? No chão, dois arbustos, cuja a cor verde é a imagem da renovação, num deles está pousando um pássaro, símbolo da vida individual. Quando o preto traz a premonição do futuro, o pássaro também é um símbolo da habilidade da alma de ascender aos altos níveis de consciência. Elemento ar, né? Vai para cima, para os deuses, para o céu. Já a borboleta é um símbolo de transformação e ressurreição. Ela está presente ali na carta. O lago ou aquela poça d'água ali pode simbolizar a memória, embora tenham o subterrâneo está sendo reabastecido na superfície. Então, assim, a memória ela é uma coisa rasa, ela está aqui no consciente, né? E muitas vezes a gente tem que acessar através de uma hipnose para rememorar, porque está tão lá dentro que a gente não consegue lembrar de muitas coisas. A gente às vezes não consegue lembrar. Às vezes ela está lá no fundo da nossa alma, precisa de uma hipnose, de um processo terapêutico bem profundo para trazer. Então, a estrela pode ser o que apareceu para os reis magos, por exemplo? Pode, né? Eles eram astrólogos, então indicavam onde o menino Jesus ia nascer. A promessa de salvação, Messias, pode ser a estrela de Ísis também, que durante a estação de seca aparecia no céu indicando períodos de chuva. Então era uma esperança quando as pessoas viam, ai, finalmente apareceu aquela estrela, então vai passar a seca e logo logo nós teremos fartura novamente. Ela é o guia dos navegantes para chegarem ao destino. É a fé, a esperança, a juventude, a água da vida, a imortalidade do espírito. Ela não ergue os olhos para os céus, porque ela tem vergonha, né, de tudo que aconteceu. O estado de espírito dela é reflexivo. As emoções negativas são transmutadas e voltam ao rio inconsciente. Então, quando ela está despejando, vai ser transmutada e volta ao inconsciente de uma forma. A gente chama de um período onde a gente trabalha aquela memória, por exemplo, num processo de hipnose, de ressignificar aquela memória. Então, ela vem purificada para dentro de nós de novo, de uma maneira aceitável. Também ela está de joelhos, né? Sim. E também ela rega o solo fértil do consciente. Ela está de joelhos na posição de prece ou em estado meditativo. Ela aparece triste. As lágrimas são as águas que ela derrama, que limpam e purificam, né? Porque aí somente ela está mostrando o arrependimento. As estrelas se referem às Pleiades, as 7 pequenas e uma maior, que simbolizam a inspiração divina, um guia para orientá-la. Ela não está sozinha. Então, nós vamos fazer nossa reflexão, nós vamos observar o que aconteceu já na nossa história, a gente já passou da nossa vida, aí vocês vão olhar bem para as cartas, né, e observar o que realmente aconteceu num período da sua história, né? O tombo que já levou e agora a vergonha que passou, os sentimentos que vieram depois do tombo, né? Como que você trabalhou isso dentro de você, ou se ainda vai precisar trabalhar isso dentro de você no processo terapêutico.
como é que ficou essa história, como é que é a tua memória, o que que você traz de traumas, de dores, de medos, de tristezas, de angústias, para que isso seja limpo e trazido de volta ao seu inconsciente de uma maneira curada. Então as pessoas acham que elas vão esquecer das coisas do passado, não é esquecer. Ela vai lembrar, mas a lembrança não vai mais causar dor. Ela já ressignificou dentro dela. Agora pode ser que a lembrança doa, mas quando aí por isso que a pessoa esconde, por isso que a pessoa abafa para não sentir aquela dor. Então ela acha que está curada porque ela não mexeu. Mas no momento que ela traz à tona uma dor e depois ela vai ter que passar por esse processo de bálsamo, né, de purificação, enquanto às vezes a lágrima é isso, né? Para depois que tiver ali limpo, ela ressignifica e segue em frente com a esperança e a fé de que ela não está sozinha, certo? Então, até a próxima aula.